Olá, você que nos acompanha aqui no canal Dialética, tudo bem? Hoje eu estou aqui sozinho, sem a presença do meu irmão Pedro Renó, mas eu vim aqui trazer hoje uma discussão que é extremamente importante a gente fazer. Em alguns episódios nossos, nós falamos, discutimos, debatemos o fato dos processos vestibulares e do Enem serem processos excludentes. E isso é algo que traz para uma grande parcela da população uma dificuldade em ter continuidade nos seus estudos, em investir em carreiras e tudo mais. Falamos isso no episódio que discutia o próprio processo vestibular, trouxemos isso também no nosso episódio que falava sobre cotas. E na semana passada, o MEC lançou uma propaganda pelas inscrições do Enem, para divulgar as inscrições do Enem, que vão até agora dia 22 de maio. E essa propaganda ela chamou bastante a atenção de muita gente. Então, a proposta hoje é analisar um pouco o que essa propaganda traz. Vamos avaliar, vamos vê-la junto, assisti-la juntos, para a gente poder ter um pouco desta base. Tudo bem? Então, vamos começar. Vamos dar o play aqui. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? Então, e se uma geração de profissionais fosse perdida? Nós estamos numa época de pandemia, numa época onde o isolamento social horizontal faz-se necessário para salvar vidas. Aí essa fala inicial da propaganda ela me traz duas situações que para mim são muito claras. A primeira delas, uma geração em um ano de interrupção, você não tem uma geração. Você tem um ano. Uma geração precisaria de 20, 25 anos para ser perdida. E quando um jovem, um adolescente fala isso, ele está simplesmente... Claro, ele está seguindo um roteiro da propaganda. Ele está simplesmente falando assim, a minha geração não pode se perder, mas a geração dos mais velhos, que são um grupo de risco para a Covid-19, tudo bem. Eles já cumpriram seu papel social, afinal de contas. Então, a propaganda ela já começa sendo excludente, pensando nas gerações que vieram antes, e ela começa a ser completamente alarmista no momento que se diz que um ano ou meses de atraso de um Enem será responsável por acabar com uma geração completa de profissionais. Ora, meu caro, vestibular tem ano que vem, o Enem pode ter o ano que vem. Parece que quando a gente sai do vestibular, quando sai do ensino médio, vai fazer o vestibular, a gente perde um ano, entre aspas, um ano fazendo cursinho, então a geração inteira se perdeu porque eu fiz um ano de cursinho. Sabe, é um tanto quanto absurdo. A propaganda ela já começa com esse teor, né? A minha geração não pode se perder, mas a dos outros pode. A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Dias melhores virão, mas por isso eu quero fazer o Enem esse ano. É outra coisa que não bate. Dias melhores virão no meio de uma pandemia. É claro que nós acreditamos e nós lutamos para que dias melhores possam vir, mas o que o Enem vai fazer para dias melhores chegarem no momento em que o isolamento social é necessário? Mais uma vez a gente encontra na fala dos jovens que estão aqui representando na propaganda uma grande incoerência. Para entrar em uma universidade, estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, com a ajuda à distância dos professores. Bem, a maioria avassaladora de alunos que não tem acesso à internet, que não tem acesso a livros que não sendo em ambiente escolar, aqueles que não têm aparelhos para tanto como celulares, tablets e computadores, onde não conseguem acessar uma rede para que os professores possam dar
esse auxílio à distância, essa orientação, essa monitoria, essa tutoria, ou seja, eles já estão completamente excluídos de buscar uma vaga na universidade. E aí a gente tem um ponto que é extremamente importante a gente ressaltar, que esse modelo de governo atual, esse modelo de pensar educação, ele pensa educação por castas. Ou seja, aquele que tem uma condição financeira, uma condição econômica possível de obter as melhores ferramentas para um estudo à distância, ele será bem-vindo nas universidades federais pelo processo do Enem. Aquele que não tem isso, o estudante de escola pública, aquele que tem o pobre, o morador das periferias, que não tem uma infraestrutura suficiente para poder dar conta disso tudo, simplesmente está excluído do processo. Que busque aí o emprego que exija no máximo o ensino médio, porque o seu lugar na sociedade é esse. Ou seja, a gente está trazendo um Enem que a gente elogiou aqui, inclusive nos episódios que tratamos isso, que algumas medidas são democráticas para a educação. A gente está voltando com um processo completamente excludente. E isso é muito grave numa questão sociocultural, numa questão econômica, porque a gente está simplesmente mostrando para as pessoas: você é pobre, continuará pobre. E isso é muito absurdo. A gente precisa promover a melhoria de qualidade de vida, e a educação é muito importante para que isso aconteça. E o que a gente está tendo com esse tipo de exemplo é essa fala de que se você não tem a mesma estrutura que eu, e aí vocês podem perceber nos vídeos, todos os alunos, todos os adolescentes que falam têm uma estrutura em casa, um celular de última geração, tem os seus livros, tem o seu lugar de estudo. Afinal de contas, eles não precisam compartilhar uma casa de 10 metros quadrados com 6 pessoas, 7 pessoas, né? Eles têm um lugar reservado deles para se empenhar, então tem tempo e condições disso. A gente está simplesmente mostrando que esse é o jovem que merece chegar na universidade. E aquele que não tiver esse mesmo perfil, simplesmente tem que se contentar com aquilo que a sociedade vai deixar de sobra. Lembrou o poço, né? Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. Teremos o Enem Digital. E você que não estudou porque não tinha condições de ter uma plataforma digital para tanto, vai poder fazer, olha que beleza, o Enem Digital. Não vai. Eu não sei se vocês conseguem perceber o nível de incoerência dessa propaganda e o nível de segregação é muito alto, muito alto. É revoltante, chega a revoltar. Até eu pedi licença ao Pedro para poder fazer esse vídeo hoje, porque justamente a revolta aqui é imensa. Eu, como coordenador de escola, tendo ainda uma escola, trabalhando numa escola que tem filantropia, tendo alunos que não têm todas as condições para poder se organizar dentro do sistema online, eu fico revoltado com isso. É como se eu, dentro da instituição de ensino que eu trabalho, tivesse que ficar separando os meus alunos por aqueles que têm condição e aqueles que não têm condição. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Seu futuro já está aí. Não interessa se ele vai ser numa universidade ou se ele não vai ser ou se ele vai ser num subemprego. Então, uma coisa que é importante a gente tratar nesse momento é o seguinte: eu seria um tanto hipócrita se eu chegasse e dissesse aqui que este vídeo está sendo feito para atingir aqueles que estão sendo negligenciados e esquecidos pelo Enem deste ano. Não, porque se eles não têm condição de acompanhar uma plataforma virtual para poder dar continuidade aos seus estudos, obviamente eles não vão ter condição de assistir um vídeo no YouTube. Então esse vídeo é para você, aluno de classe média, que está lá com seu celular, com seu computador, que a internet às vezes não pode ser nem a melhor maravilha do mundo, mas tem o acesso à internet. É justo você,
que é tão estudante quanto aquele que está na periferia, que é tão estudante quanto aquele que está numa escola pública, é justo que você tenha tamanho privilégio frente a uma vaga na universidade, sendo que, até constitucionalmente dizendo, nós todos temos os mesmos direitos e deveres? É justo que você saia na frente por uma questão, se aproveitando de uma questão, de uma crise humanitária que está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, para conseguir uma vaga na universidade, enquanto pessoas que poderiam estar lá também, seja por qualquer um dos sistemas, também pudessem concorrer legitimamente a uma vaga numa universidade federal. Então, esse vídeo ele foi gravado não só para manifestar essa revolta dessa propaganda que para mim ela é extremamente representativa do governo atual, mas ela é absurda. Ele também foi gravado para poder propor para você, estudante, essa reflexão. É justo? Você privilegiado vê isso como justo? Bem, é isso, a gente vai ficando por aqui. Sigam o canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Também escutem a gente pelo Spotify nos nossos episódios, tá? O Pedro volta no próximo vídeo. Eu quero dar um grande beijo a todos e, mais uma vez, pedindo essa reflexão de você que está me assistindo.